Glória a Deus. Vamos ter mais um devocional, compartilhar nesse dia com a Igreja de Cristo. E a gente tem um tema bem interessante, que a graça de Jesus nos basta. Creia. A gente trabalhar isso de uma forma assim bem intensa. E aí aqui em 2 Coríntios 12, fala sobre a visão que Paulo teve, né, do terceiro céu. Mas aí ele, em cima desse processo, ele também revela sobre o espinho na carne dele. Nós vamos ler então a partir do versículo 7. Né? Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas, né, quando ele estava no terceiro céu, portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro do maligno, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. Em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: a minha graça é tudo que você precisa, a minha graça te basta. Meu poder opera melhor na fraqueza. Portanto, agora eu fico feliz de me orgulhar da minha fraqueza, para que o poder de Deus opere por meu intermédio. Por isso aceito com prazer as fraquezas e insultos, as privações, as perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que eu sou forte. Que palavra, né? Paulo teve essa visão do terceiro céu, mas ele apresentou a Deus, né, a questão do espinho na carne, aquilo que o atormentava. Né? E aí a gente fica analisando e perguntando por quê, qual é a função, qual é o significado, né, de Deus falar que a minha graça te basta. Né? E a gente vê que o que Deus fala para Paulo é que a graça de Jesus é o suficiente para sustentar Paulo, me sustentar, lhe sustentar também, né? Mesmo que nós estejamos passando por momentos de dificuldade, né? Mas momentos difíceis, a graça de Jesus é muito, infinitamente, muito mais poderosa do que qualquer tipo de obstáculo, qualquer tipo de dificuldade, de tribulação, de provação. Precisa crer nisto. Aí Paulo está, através dessa palavra, mostrando para nós, né, assim, algo assim maravilhoso, que é ele receber isso de Deus, dizer que nós podemos confiar na graça de Jesus, né? E a gente vê, né, o versículo 9, quando nós acabamos de ler, ele explicando que nós podemos ficar ainda mais forte ainda em Jesus, né, no poder de Jesus, quando nós estamos fracos. Porque é que nós descobrimos que a graça de Deus ela nos basta. Nós descobrimos que nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. É algo assim maravilhoso a gente entender que nós somos muito pequenos diante da graça, da misericórdia de Deus, né? Do amor de Deus, da bondade de Deus, né? Da justiça de Deus, tudo. É algo assim maravilhoso. Nós precisamos perceber que o contexto desses versículos que nós lemos, ele fala sobre Paulo passando por aflições, né? Mesmo ele tendo tido as visões do terceiro céu, né? Mas aí depois ele revela a questão do espinho na carne, de que ele atormentava tanto. Percebe que ele sofria, né? E nós também sofremos, porque Jesus falou que nós teríamos aflições na nossa vida, né? Mas para a gente ter bom ânimo, né? Porque ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo e nós venceremos também através do Espírito Santo de Jesus nos sustenta com a graça de Jesus Cristo, né? E a gente vê, né, que nós lemos aqui que Paulo orou 3 vezes para pedindo, né, fazendo essa oração diretamente para Deus, para que Deus retirasse aquele espinho da carne dele. Mas Deus lhe respondeu que a graça dele, a graça de Jesus, lhe era suficiente, lhe bastava. E assim Paulo aprendeu a encontrar alegria em Jesus Cristo.
mesmo sofrendo. A gente vê no versículo 10, quando ele diz, ó, por isto eu sinto prazer, ele diz que sente prazer nas fraquezas, né? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, mas tudo isso por amor a Cristo. É algo assim maravilhoso que Paulo fala, né? Assim, para a gente entender, meu irmão, que e todo aquele que crê em Jesus, que coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida, se arrepende, né, das suas desobediências, dos seus pecados, recebe a graça da salvação. Esse recebe. Efésios 2, 8, 9 fala sobre isso. Ó. Efésios 2, 8 e 9. Olha só o que fala Efésios 2, 8 e 9. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Por isso, não vem de vocês, né? É uma dádiva de Deus. Ó. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé genuína. E isto vem de Deus e não vem do homem, vem de Deus. É Deus que dá a graça para a gente. É Deus que fortalece a nossa fé, né? Não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha a se orgulhar disso. Percebe? É assim, a gente entender que é Jesus que nos limpa dos nossos pecados, né? É o Divino Espírito Santo que nos convence dos nossos pecados, né? E Jesus nos oferece a vida eterna. Né? Quando ele fez o sacrifício maior, né, na cruz do Calvário, foi para isso. Detalhe, meu irmão, essa vida eterna que ele nos oferece é de graça, porque ele já pagou toda a dívida lá na cruz do Calvário. E Jesus transforma, ele dá outra vida para a gente, ele dá um renovo de vida, é um estilo de vida diferenciado, que a gente passa a viver no Espírito, né? Ele preenche a nossa vida, ele preenche as lacunas que ficam abertas, ele preenche com a graça dele, a graça de amor, a graça de fé, a graça de mansidão, né? A graça da misericórdia dele. Sabe por quê, meu irmão? Porque ele te ama, ele me ama, sabe? Ele nos quer bem, ele nos quer sempre o melhor para nós. Jesus, ele nos protege, ele sustenta cada um de nós, ele nos consola. Às vezes a gente passando por uma tribulação terrível, enfermidades, perda de ente querido, perda de emprego, ele nos consola e fortalece a gente com esperança, sabe? Dá alegria, porque a nós, quando estamos na presença de Jesus, nós sentimos alegria no coração, sabe? Tudo isso são através da graça de Jesus. E a gente saber entender que Jesus nunca nos abandona. É só lembrar de Mateus 28, 20, que eu tenho repetido tanto, né? Quando a gente guarda esses ensinamentos de Jesus no nosso coração e nós praticamos aquilo que Jesus pede para a gente fazer, aquilo que ele nos ensina através da palavra, ele diz que ele nunca vai nos abandonar, pelos séculos e séculos estará conosco. Mas nós precisamos guardar e cumprir os seus mandamentos. Na verdade, é algo assim maravilhoso para nós. A graça de Jesus, meu, não tem limite. Não tem limite. Enquanto nós somos fracos, Jesus é o Deus onipotente, é o Deus todo-poderoso, sabe? Todas as outras coisas em que nós às vezes colocamos a nossa confiança, muitas vezes falham. Normalmente falham. Mas Jesus nunca falha. Jesus nunca falha. As coisas falham, mas Jesus nunca falha. Ele é o único em que nós podemos confiar verdadeiramente sempre. Sabe? É isso que nós precisamos fazer. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Que Jesus continue falando nos nossos corações. Deus, obrigado. Continua, Pai, abastecendo, alimentando, Pai, cada serva tua, Pai, com a tua palavra, dizendo para cada um de nós, no nosso coração, na nossa mente, na nossa alma, que a tua graça nos basta, Jesus. Obrigado, Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E glória a Deus, glória a Deus.